Imagine por um instante que você está segurando água nas mãos. Quanto mais você aperta, mais ela escapa pelos dedos. Por mais força que tente fazer, por mais que tente controlar, ela simplesmente não permanece. Assim é o dinheiro quando não existe um propósito que dê sentido a ele. Uma força que você tenta reter, mas que se desfaz no vazio de uma existência desconectada. Talvez, em algum momento da sua vida, você tenha acreditado, como muitos acreditam, que alcançar riqueza financeira seria o ápice da realização. Que ter mais seria sinônimo de ser mais. Que quanto maior sua conta bancária, maior seria sua segurança, sua paz, sua felicidade. Mas então, algo inesperado acontece. Uma voz silenciosa dentro de você começa a questionar: e agora? É só isso? Porque mesmo cercado de conquistas materiais, ainda existe esse vazio que te observa no silêncio das madrugadas. Alan Watts, um dos maiores filósofos do nosso tempo, dizia que a maior ilusão da humanidade é acreditar que somos um eu separado, desconectado do todo. Que somos uma entidade isolada, cujo sentido da vida é acumular, conquistar, possuir, como se o universo estivesse lá fora e nós, aqui dentro, sozinhos. Só que essa é a raiz do sofrimento. Porque quanto mais você tenta preencher esse vazio com coisas, mais percebe que coisas não são suficientes. E não é apenas um dilema filosófico, a própria biologia confirma isso. Bruce Lipton, biólogo e pesquisador da epigenética, explica que quando um ser humano vive desconectado do seu propósito, seu corpo entra em dissonância. O sistema nervoso ativa estados constantes de estresse. A bioquímica se torna tóxica. O cortisol, o hormônio do medo, sobe. A dopamina, associada à recompensa, se torna um vício, uma busca constante por picos de prazer que nunca duram. E então você acorda dia após dia com uma sensação estranha. Está tudo certo lá fora. O dinheiro está na conta. Os negócios vão bem. Aparentemente você venceu o jogo. Mas por dentro existe um desconforto, uma espécie de cansaço que não é físico, um peso que não está no corpo, mas na alma. O dinheiro, sem um propósito, vira uma prisão dourada, bonita por fora, mas sufocante por dentro. E isso te leva a uma pergunta que talvez você nunca tenha se permitido fazer de forma honesta. E se a verdadeira riqueza não for um número na conta, nem uma coleção de bens? E se a verdadeira riqueza for uma vibração que não se compra, não se vende, mas se cultiva dentro. Nesse exato instante, o universo te convida a olhar para algo que talvez você tenha ignorado durante muito tempo. Porque ser um homem rico sem ter um propósito é, na verdade, uma das experiências mais solitárias que alguém pode viver. Mas e se esse desconforto não for um erro? E se ele for, na verdade, um convite disfarçado? Um chamado para transformar a prisão em portal? Porque quando o dinheiro se torna a expressão do seu propósito, ele não pesa, ele flui, ele deixa de ser escassez e se torna expansão. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. As 5 armadilhas invisíveis da riqueza sem propósito. O buraco negro da ansiedade silenciosa. Existe um silêncio que não traz paz, um silêncio que, na verdade, pesa. É aquele que surge quando tudo o que era sonho já se realizou. Mas mesmo assim, algo parece faltar. O dinheiro, diferente do que nos ensinaram, não preenche. Ele apenas amplia quem você já é. Se existe clareza, ele multiplica a liberdade. Mas se existe vazio, ele multiplica a ansiedade. A neurociência explica que o cérebro humano é movido por ciclos de recompensa. Cada conquista libera dopamina, aquele neurotransmissor que traz prazer momentâneo. Mas o que quase ninguém te conta é que o cérebro não se vicia na conquista em si, mas na busca. Por isso, a cada meta alcançada, surge um vazio, uma inquietação silenciosa, como se algo ainda não estivesse completo. E isso leva muitos a viverem em um ciclo de escassez emocional, mesmo rodeados de abundância material. O sucesso sem propósito se transforma em uma sucessão de picos vazios, como uma montanha russa que, após a euforia da descida, mergulha no mesmo desconforto interno.
Se não há um porquê, não há paz. O falso poder, quando a matéria tenta substituir a consciência. Existe uma ilusão profundamente enraizada na sociedade moderna, a de que controlar o externo é suficiente para resolver o caos interno, que acumular bens, poder, status traria finalmente aquele sentimento de segurança, de pertencimento, de satisfação duradoura. Mas isso não é verdade. Greg Braden, cientista e pesquisador da conexão entre emoção e realidade, nos mostra que o campo quântico, essa inteligência invisível que conecta tudo, não responde à quantidade de coisas que você possui. Ele responde à sua coerência interna. Quando há desalinhamento entre quem você é por dentro e o que você projeta para fora, a energia entra em colapso. O resultado? Desordem, entropia, caos disfarçado de sucesso. O dinheiro, quando não é expressão de uma verdade interna, começa a pesar. Torna-se fonte de preocupação, medo, controle. A matéria tenta, inutilmente, preencher o espaço que só a consciência pode ocupar. E quanto mais você tenta controlar, mais sente que está perdendo o controle. O sofrimento invisível do ego separado. Alan Watts dizia que o ser humano sofre porque acredita ser uma entidade separada, como se você estivesse aqui e o universo estivesse lá fora, desconectado de você. O homem que vive sem propósito, mesmo cercado de riqueza, acaba vivendo uma guerra silenciosa. Uma luta interna contra uma sensação constante de insuficiência. Tudo vira uma necessidade de provar. Provar que é capaz. Provar que é digno. Provar que é melhor, maior, mais importante. Mas provar para quem? Essa luta não tem fim, porque ela nasce de uma premissa falsa, a de que somos separados do todo, quando na verdade somos expressão do todo. Essa falsa sensação de ser dono da vida, do dinheiro, dos resultados, é uma ilusão que gera exaustão espiritual. Uma fadiga que não se resolve com descanso, nem com férias, porque não é cansaço do corpo, é cansaço da alma. O colapso da vibração quando o sucesso vira prisão. Neville Goddard traz um ensinamento que, de tão simples, chega a ser desconcertante. Você experimenta aquilo que você é, não aquilo que você quer. Se, internamente, existe uma vibração de escassez de sentido, o universo que sempre responde à sua vibração devolve uma realidade que reflete exatamente isso. Não importa o saldo bancário, os imóveis, os carros, os símbolos externos de sucesso. Se a vibração que sustenta tudo isso é desconectada, então o que se manifesta é um sucesso que aprisiona, não que liberta. O dinheiro, nesse cenário, não traz mais expansão, traz mais vazio, porque o externo não tem o poder de compensar o que o interno não sustenta. A realidade, nesse ponto, se torna um reflexo de uma mente que corre, sem saber para onde. O convite oculto, riqueza como ferramenta de expansão, não como fim. O Bhagavad Gita, um dos textos espirituais mais antigos e profundos da humanidade, nos lembra de um princípio libertador. Ação sem apego é liberdade. O dinheiro não é o vilão, ele é energia. E como toda energia, ele apenas amplia a intenção de quem o possui. Quando o dinheiro é visto como extensão do seu dharma, do seu propósito de alma, ele flui. Ele se torna leve, não pesa, não aprisiona, não exige controle constante. Nesse ponto você deixa de ser um acumulador e se torna um co-criador consciente. A vibração muda, a vida muda, o dinheiro passa a ser consequência, não causa. O jogo inteiro se transforma, porque você para de perguntar quanto eu posso ter e começa a se perguntar quem eu posso me tornar. E é nesse exato momento que a verdadeira prosperidade começa. A riqueza que não tem preço. Alan Watts dizia: a vida não é um problema a ser resolvido, mas uma dança a ser vivida. E talvez essa seja uma das maiores revelações para quem dedicou anos, às vezes décadas, à busca desenfreada por conquistas materiais. Porque tentar resolver a vida é como tentar resolver uma música. Você não escuta uma música esperando que ela chegue a algum lugar. Você escuta para desfrutar da melodia, para se deixar levar pelo ritmo,
pela harmonia, pela vibração. Mas a mente, condicionada por uma sociedade que valoriza o ter acima do ser, transforma a vida numa equação matemática, onde cada vitória, cada patrimônio, cada novo negócio parece ser mais um item da lista que, ao ser riscado, deveria trazer satisfação. Só que não traz. Joe Dispenza, neurocientista e pesquisador da mente quântica, revela que, enquanto o corpo vive no passado, no medo, no controle, na ansiedade, a mente, quando treinada, pode criar um novo futuro. E esse novo futuro começa quando você entende que a verdadeira riqueza não é algo que você acumula. Ela é algo que você se torna. Quando seus pensamentos se tornam claros, quando suas emoções vibram em estados elevados, como gratidão, amor, contentamento, serviço, quando aquilo que você faz deixa de ser uma tentativa de provar algo para o mundo e passa a ser uma expressão natural de quem você é. É nesse ponto que o dinheiro deixa de ser um peso, deixa de ser uma prisão dourada. Ele se transforma em expansão, em liberdade, em fluxo. Porque, no fim das contas, você não veio ao mundo para acumular cifras. Você não veio aqui para colecionar bens, troféus, títulos, status. Você veio para experienciar a abundância do ser. E o dinheiro é apenas uma das infinitas expressões dessa abundância. Então a pergunta que fica é: e se tudo aquilo que te incomoda hoje, toda essa inquietação que você sente, não for um problema, mas um chamado silencioso para você parar de correr atrás do que falta e começar a se tornar aquilo que sempre esteve inteiro? Porque, no fundo, a riqueza que não tem preço sempre esteve e sempre estará dentro de você.